Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Carlos e hoje eu quero falar para você um pouquinho das raízes históricas do racismo no Brasil. Eu acho que esse vídeo se faz necessário e muito importante. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom, antes de começar, eu quero dizer o seguinte: esse vídeo é apenas uma análise técnica, não tem nenhum caráter político ideológico por trás dele. Eu quero fazer uma análise que eu vejo poucas pessoas fazendo, aliás, eu quase não vejo ninguém fazendo, mas eu acho que ele é uma análise muito importante. Para a gente entender o racismo no Brasil, a gente precisa entender o conceito de raça. O conceito de raça ele vai surgir principalmente na Prússia do século XIX, quando a Prússia vai investir significativamente no processo de unificação através da criação de uma identidade germânica entre os principados alemães, que haviam se separado ainda no século XVI com a Reforma Protestante e as suas consequências. A Prússia era um estado que estava em franco desenvolvimento, estava avançando significativamente, mas por algum motivo não tinha colônias nas Américas. E ela queria explorar essas colônias. Era uma potência industrial, junto com França e a Inglaterra. Me atrevo a dizer, inclusive, que era mais desenvolvida industrialmente até mesmo que a França. Sua indústria era bem mais organizada. Eles fizeram um acordo de comércio para tentar amenizar a situação da falta de colônias, que foi de Solfersheim, um tratado de livre comércio entre esses principados alemães. Mas a Prússia ela queria investiu significativamente na construção de uma identidade. Nós somos germânicos, nós somos um povo só. E tentavam reviver a glória do Sacro Império Romano Germânico de Carlos Magno. E a partir daí vão surgir vários intelectuais com várias doutrinas dizendo então que a Prússia que os alemães eles eram uma raça superior. Eles estavam defendendo o pão deles, o lado deles, estavam defendendo a opinião deles. Acontece que essa ideia ela se espalhou por grande parte da Europa e também se espalhou pelo nosso país. Já na década de 30 nós encontramos alguns discursos do Conde de Baipendi, na época Visconde, do primo dele, o Marquês de Paraná, falando que era importante trazer europeus para o Brasil porque isso melhoraria a raça. Porque, segundo eles, havia toda uma história de que os africanos eles eram uma raça inferior, eles eram uma raça subdesenvolvida. E muitas histórias, eu não vou descer nesse detalhe aqui com vocês, mas existiam muitas histórias com relação a isso. E aí, alguns nomes eu posso citar. Por exemplo, Carl Philipp von Martius, ele era prussiano, e ele vai dizer como se deve para o IHGB, ele vai vencer um concurso para o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de como se deveria escrever a história do Brasil. E um dos elementos que ele aponta é exatamente que quem fosse escrever a história do Brasil deveria apontar o caráter civilizatório da Europa sobre o Brasil, no caso aqui representado por Portugal. É claro que não era, Portugal não era de linhagem germânica, mas era melhor do que outras linhagens, segundo o pensamento dele. E depois disso, quem vai acabar escrevendo o primeiro livro sobre a história oficial do Brasil é o Francisco Adolfo von Hagen, que tem ascendência alemã, E esse pensamento ele vai se multiplicar no Brasil, tanto é que em 1850 acontece a lei do fim do tráfico. E muitas pessoas deixam isso passar despercebido porque acham que eles estavam querendo apenas acabar com o tráfico internacional de escravos, porque realmente era uma coisa que não dava lucro para os grandes proprietários, causava um endividamento muito grande e também gerava uma série de problemas econômicos para o Brasil. Isso tudo é verdade. Todavia, existe também o caráter racial. Eles queriam estancar essa chegada de africanos no Brasil. Tanto é que logo em seguida, em 1852, eles começam um processo de trazida de alemães. Esses grandes proprietários, a elite
política do Brasil, eles começaram a mandar pessoas para esses principados alemães para que eles fossem então tentar trazer pessoas para cá. E é interessante que eles vão trazer, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esses alemães que vieram para nossa região. No início vieram aproximadamente quase 1000 pessoas para cá e eles se estabeleceram. E foi de fato um bom negócio para os grandes proprietários. O Visconde Nogueira da Gama, ele fala isso no relatório ao ministro do Império, fala que realmente foi uma coisa muito boa. O problema todo é que os alemães que para cá vieram, eles não se sentiram à vontade em trabalhar lado a lado com os escravizados. E aí algumas pessoas podem me questionar, Antônio, mas eu acho que isso é mimimi, tudo bem. Então, beleza, se você tem tribos na África que estavam passando por processos de guerras e essas pessoas eram escravizadas e acabavam vindo para cá, por que então não trouxeram essas mesmas pessoas para cá de forma livre? Exatamente porque o Brasil não queria mais essas pessoas aqui. É uma verdade, a gente tem que falar isso. E isso vai gerar então todo um processo de separação. Bom, e aí nós vamos ter toda uma política de branqueamento no Brasil. Os alemães, eles não vão dar tão certo, mas os italianos vão dar certo. Eles vão se adaptar muito bem aqui, como a gente fala, tutti buona gente, eles vão se adaptar ao Brasil, vão se misturar e o barco vai sendo tocado. Chega lá em 1895, tem um quadro que eu acho muito interessante, que é de um espanhol chamado Modesto Broco, que é chamada A Redenção de Can. Vocês estão vendo aí. É uma senhora que ela está agradecendo, você vê que ela é negra, ela tem a sua filha mulata e tem a sua netinha, que você vê que ela está casando, ela é esposa, é o que a gente subentende, de um imigrante, um descendente de um imigrante europeu. E a neta dessa senhora, então, ela nasce branca. É o chamado processo de branqueamento, que poucas pessoas falam no Brasil, mas isso era oficial no Brasil. E aí, isso está mostrando que, olha, graças a Deus, a gente conseguiu se livrar. E aí tem interessante, porque Cã era um dos filhos amaldiçoados de Noé, que é o filho que viu Noé nu, que teria então sido amaldiçoado e ido para a África. Inclusive tem alguns grupos, enfim, eu não quero falar nisso, tem alguns grupos religiosos, teológicos, que defendem essa ideia de que os africanos são um povo amaldiçoado até hoje por causa disso. Então, para vocês verem, essa política de branqueamento ela só vai ser estancada formalmente no Brasil a partir da década de 1930, com a subida de Getúlio Vargas ao poder. Não que ele fosse bonzinho, não que ele fosse, não. É porque o Getúlio Vargas ele precisava de uma base. E quando ele vai reparar, a população brasileira estava mixigenada, ela estava muito misturada. É claro que essa era a base popular, mas nas elites você ainda tinha uma grande camada branca, ou pelo menos branqueada. É muito importante a gente falar isso, porque criou-se uma barreira, então, que estabelece algumas pessoas mais claras, elas conseguem passar como brancos. Mas se você verificar, elas têm toda uma trajetória, toda uma origem familiar de pessoas negras. Então, eu quis comentar isso com vocês porque eu acho importante a gente ter um debate sadio. A ideia daqui não é fazer um debate político ideológico, mas a gente falar das origens históricas. Só para finalizar, isso fica muito claro na música, na música do Ari Barroso, Aquarela do Brasil, quando ele fala do mulato, da morena, quando ele fala deixa a mãe preta, né, tira a mãe preta do terrado, bota o rei Congo no congado. Ou seja, ele está falando para resgatar essas origens do Brasil. Se você estiver gostando do nosso canal, dos nossos vídeos, quero pedir a você, nos ajude a comentar, a debater. Coloque aí a sua sugestão, a sua crítica, a sua dúvida. Eu sei que esse vídeo vai gerar um pouco de polêmica, mas eu acho que é importante, tá bom? Meus amigos, então inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço, até a próxima!